Boa noite, meus queridos irmãos em Cristo, tudo na paz? Ou tá naquele pique de eu prometi orar, mas a cama me chamou e eu atendi o chamado da cesta divina? Gente do céu, vê se me entende. O negócio é o seguinte: quantas vezes a gente não chega no final do dia, exausto, com a cabeça fervilhando de preocupação, de coisas para resolver, de boleto para pagar, de filho para botar para dormir, e pensa: hoje eu vou orar. Hoje eu vou ter aquele momento íntimo com o Pai, vou desabafar, vou pedir direção, vou entregar tudo. Aí você ajoelha, ou senta na beira da cama, fecha os olhos, começa a primeira frase, e a segunda já vem com um bocejo que parece que o próprio sono veio te abraçar e te levar para o travesseiro mais macio do mundo. Não adianta, parece que a gravidade da cama é maior do que a força de vontade do espírito, não é não? Você pisca, e quando abre os olhos de novo, já está com o travesseiro babado, a coluna meio travada, e a promessa de oração se transformou num amanhã eu faço. E esse amanhã eu faço vira semana que vem eu faço, vira mês que vem eu faço, e o tempo vai passando, o desespero aumentando, e a oração, que era para ser nosso porto seguro, vira aquela tarefa que a gente empurra com a barriga. Mas o Senhor me colocou aqui hoje para te dizer que o relógio de Deus não tem botão de soneca, meu irmão. E não é que ele vai ficar bravo contigo, não. É que quem perde somos nós. Março chegou, e com ele, a oportunidade de virar essa chave. De dar um basta nesse de frente para o sono e finalmente se colocar de joelhos para o Pai. Eu sei que a vida moderna é uma loucura, que a gente vive num ritmo frenético, que as pressões são gigantescas. Tem dia que a gente mal tem tempo para respirar, que dirá para ter um tempo de qualidade com Deus. Mas a gente precisa entender que a oração não é um fardo, não é mais uma coisa para riscar da sua lista de afazeres. A oração, varão, a oroa, é o combustível que te impulsiona, é o GPS que te guia, é o oxigênio que te faz respirar em meio ao caos. É a sua conexão direta com aquele que tem todas as respostas, que tem todo o poder. E se você está cansado de viver no automático, de sentir que está perdendo o controle, de ver que as coisas não andam do jeito que deveriam, talvez seja a hora de parar e reavaliar onde você está gastando suas energias e, principalmente, onde você não está investindo seu tempo. E eu não estou falando de investir em Bitcoin, não. Estou falando de investir no seu relacionamento com o Criador. O inimigo, ele não quer que você ore. Ele sabe o poder que isso tem. Ele sabe que um joelho dobrado em oração é mais potente que um exército inteiro. E ele vai usar o sono, o cansaço, a distração, o celular, a novela, a notificação do Instagram, qualquer coisa para te tirar desse lugar de poder. Mas hoje, a gente vai quebrar essa maldição da soneca espiritual. Vê se me entende. A gente vive numa era onde tudo compete pela nossa atenção. O WhatsApp apitando, o Instagram rolando, a série nova na Netflix chamando, a lista de e-mails crescendo. E de repente o tempo que a gente separava para Deus, ou que deveria separar para Deus, vai sendo engolido por esse mar de informações e entretenimento. Aí você deita na cama, a mente exausta, o corpo dolorido, e pensa: agora eu vou conversar com o Pai. Mas aí a mente começa a reprisar o dia. Será que eu mandei aquele e-mail? Será que eu respondi a fulana? Amanhã tenho que pagar tal conta. E esqueci de comprar pão. E a oração, que era para ser um diálogo profundo, vira uma lista mental de supermercado ou um inventário de preocupações. A gente se sente culpado, não é? A gente pensa: mas eu sou fraco, não consigo nem orar direito. Deus deve estar decepcionado comigo. Não, meu varão, não, minha varoa. Deus não está decepcionado com você por causa de um bocejo. Ele entende a sua humanidade, ele conhece a sua luta, mas ele também sabe o quanto você precisa dele, o quanto essa conexão é vital para a sua sobrevivência espiritual e emocional. O negócio é o seguinte: muitas vezes a gente complica a oração. A gente acha que tem que usar palavras difíceis, que tem que fazer discursos teológicos profundos, que tem que ser uma experiência mística e extraordinária todas as vezes. E quando não é assim, a gente se frustra e desiste. A gente compara nossa oração com a oração do irmão ungido da igreja,
que parece passar horas em êxtase e falar em línguas, e a gente, que mal consegue ficar 5 minutos sem dispersar, se sente um crente de segunda categoria. Isso é uma mentira deslavada do diabo, meu irmão. A oração é simplesmente uma conversa. É seu coração falando com o coração de Deus. É você derramar sua alma diante dele, com suas dores, suas alegrias, seus medos, suas esperanças. Não precisa de palavras bonitas, precisa de sinceridade. Não precisa de horas e horas se você não tem. Precisa de consistência, nem que seja por poucos minutos, mas que sejam minutos genuínos. A grande questão não é a quantidade, mas a qualidade e a constância. É como um relacionamento. Se você só fala com sua esposa ou seu marido uma vez por mês, você acha que o relacionamento vai estar forte? Claro que não. Vai esfriar, vai gerar distância. Com Deus é a mesma coisa. A gente não pode querer colher os frutos de um relacionamento profundo se a gente não está disposto a investir tempo e atenção nesse relacionamento. E eu sei que o cansaço é real, que a rotina é pesada, que a tentação de se entregar ao sono é grande. Mas a gente precisa entender que a nossa prioridade número 1 precisa ser a nossa vida espiritual, porque é dela que emana todo o resto. Se o seu espírito está forte, sua mente fica mais clara, seu corpo aguenta mais, suas decisões são mais sábias. É um ciclo virtuoso, vê se me entende. E o inimigo sabe disso, ele sabe que se ele conseguir te roubar a oração, ele te rouba tudo. Ele te rouba a paz, a direção, a força. Por isso, ele investe tanto em te manter de frente para o sono e te impedir de ficar de joelhos para o Pai. Agora, o negócio é o seguinte. A gente falou do problema, falou da briga com o travesseiro. Mas e a solução? Como a gente vira essa chave e passa de frente para o sono para de joelhos para o Pai, de forma eficaz, duradoura e principalmente com alegria e não como um peso? A resposta é mais simples do que a gente imagina, mas exige atitude. Primeiro, a gente precisa desmistificar a oração. Ela não é um sacrifício, não é um fardo, não é um ritual religioso vazio. A oração é uma conversa vital, é um encontro íntimo com o Criador do Universo que te ama mais do que você pode imaginar. Imagina que você tem acesso direto ao presidente da República, ao chefe da maior corporação do mundo, ao cientista mais brilhante que já existiu, e ele está ali, com tempo e disposição total para te ouvir, te aconselhar, te ajudar. Você não ia perder essa oportunidade, ia? Pois é exatamente isso que a oração oferece, só que com alguém muito maior e mais poderoso. O Deus Todo-Poderoso. Ele quer te ouvir. Ele quer saber o que está no seu coração. Ele quer partilhar da sua vida. E o mais importante, Ele quer agir na sua vida através da sua oração. O problema é que a gente se auto-sabota. A gente pensa, mas eu não sei o que dizer. Ou, minha oração é tão sem graça, tão repetitiva. E a gente se esquece que Deus não está interessado na eloquência das nossas palavras, mas na sinceridade do nosso coração. Varão, varoa, a oração pode ser um simples, Deus me ajuda, eu não aguento mais. Ou, obrigado Senhor por esse dia. Ou até um silêncio reverente, onde você simplesmente se coloca na presença dele e permite que o Espírito Santo interceda por você com gemidos inexprimíveis, como diz a palavra. O importante é a atitude do coração, é a intenção de buscar a ele. E sabe o que é mais legal? Ele não te julga, ele não te cobra performance, ele te acolhe, ele te entende, ele é pai. E qual pai não quer conversar com seu filho? Agora, como a gente cria esse hábito em meio ao cansaço? A gente precisa ser intencional. Não dá para esperar a vontade de orar bater a porta, porque ela raramente vai bater quando a gente está exausto. A gente precisa decidir orar. E às vezes a melhor hora não é à noite, quando o sono já te pegou. Talvez seja de manhã cedo, antes de todo mundo acordar. Ou no seu horário de almoço. Ou até em pequenos intervalos ao longo do dia. O negócio é encontrar o seu porto seguro, o seu momento com o Pai, que seja sustentável para você. Comece pequeno. Não tente virar um monge de oração da noite para o dia. Comece com 5 minutos. Depois, 10. Aos poucos, você vai sentir a necessidade de mais. E o Pai vai estar ali, te esperando, ansioso por esse tempo contigo.
Porque a oração não é sobre você tentando convencer Deus a fazer sua vontade. A oração é sobre você se alinhando com a vontade de Deus. É sobre você convidando o céu para intervir na sua terra. É sobre você entregando o controle para aquele que realmente sabe o que faz. E quando você faz isso, varão, varoa, a transformação é real, é palpável. O medo diminui, a ansiedade se acalma, a direção aparece, e a paz que excede todo entendimento inunda seu coração. Vê se me entende. É um investimento, não um gasto de tempo. E aí a gente chega na parte prática, né? Porque não adianta eu ficar aqui falando bonito e você continuar sem saber por onde começar. O negócio é o seguinte: a gente precisa ser estratégico. Se o inimigo usa o cansaço e a distração para te roubar a oração, a gente vai usar a disciplina e a intenção para roubar de volta esse tempo com o Pai. Primeiro, experimente mudar o horário. Se à noite o sono te vence, que tal acordar 15 minutos mais cedo? Mas pastor, 15 minutos de sono fazem uma diferença enorme. Eu sei, varoa, eu sei, varão. Mas 15 minutos de joelhos fazem uma diferença muito maior na sua vida inteira. Experimente. Levante, tome um copo d'água, lave o rosto e se coloque na presença de Deus. Não precisa ser perfeito, não precisa ser um culto. Pode ser uma simples leitura de um versículo e uma oração curta. O Espírito Santo vai te ajudar. Comece com o básico. Oração não é fórmula mágica, é relacionamento. Outra coisa, crie um ambiente propício. Se possível, um cantinho na casa onde você possa ficar sozinho, sem interrupções. Desligue as notificações do celular. Ponha uma música de adoração suave, se isso te ajuda a focar. Elimine as distrações, vê se me entende. Porque o mundo já é barulhento demais para a gente querer conversar com Deus no meio de toda essa algazarra. E não se preocupe com a perfeição. A oração imperfeita, mas feita, é infinitamente mais poderosa do que a oração perfeita, mas adiada. Você não precisa de palavras rebuscadas. Pode ser: Deus, tô cansado, não sei o que pedir, mas o Senhor sabe de tudo. Me ajuda a confiar em Ti. Isso já é uma oração poderosa. Deus se agrada da sua sinceridade, da sua busca. Se você sentir que a mente está divagando, traga ela de volta com carinho. Não se culpe. É natural, a gente vive no mundo, a cabeça fica cheia. Comece a louvar, a agradecer pelas pequenas coisas. O louvor abre as portas do céu. A gratidão muda nossa perspectiva. Agradeça pelo ar que você respira, pela sua família, pelo pão de cada dia, pela sua saúde, pelo seu trabalho. Mesmo que você não goste dele, agradeça pela oportunidade de ter um. A gratidão eleva nosso espírito e nos conecta com a bondade de Deus. E uma dica de ouro: varão, varoa. Comece a orar em voz alta. Não precisa gritar, mas falar a oração em voz alta muitas vezes ajuda a manter o foco e a afastar os pensamentos dispersos. Quando você vocaliza suas palavras, você se ouve, e isso reforça sua intenção e seu compromisso. Experimente. A oração é um músculo espiritual. Quanto mais você exercita, mais forte ele fica. Não espere a vontade, crie o hábito. Não espere a perfeição, comece com a intenção. Não espere que as coisas fiquem fáceis. Espere que Deus te dê a força para enfrentar as dificuldades através da oração. Este mês de março é uma oportunidade de recomeço, de resetar sua vida de oração, de sair do piloto automático e assumir o controle espiritual da sua vida. E o Pai está pronto para te receber, para te abraçar, para te guiar. Não tem oração pequena demais para Deus. Não tem problema grande demais para Ele resolver. O que Ele quer é o seu coração. O que Ele quer é a sua presença. O que Ele quer é você, de joelhos diante dele, entregando tudo. E é por isso que o título dessa mensagem, De Frente para o Sono, de Joelhos para o Pai, sua oração de março começa aqui, não é apenas um título bonito, é um chamado à ação. É um convite para você olhar para o seu calendário, para a sua rotina, para a sua vida e fazer uma escolha consciente. Você vai continuar cedendo ao cansaço, à distração e deixando que as bênçãos e a direção que Deus tem para você passem batido? Ou você vai decidir agora que este mês de março será um divisor de águas na sua vida de oração?
Vê se me entende, meu irmão, minha irmã. Deus não te chamou para uma vida medíocre, para uma vida de apenas sobreviver. Ele te chamou para reinar, para prosperar, para viver em plenitude, para ser cabeça e não cauda, para experimentar o extraordinário. E todas essas coisas passam pela oração. A oração é a chave que destranca os celeiros do céu. A oração é a voz que move montanhas. A oração é o elo que te conecta ao poder ilimitado de Deus. E não é se você puder orar, você precisa orar. É uma necessidade, não um luxo. É uma prioridade, não um extra. Março está aí, novinho em folha, com 31 dias, cheios de novas oportunidades, de novas batalhas, de novas vitórias. E a sua oração de março começa hoje, não amanhã, não semana que vem. Começa no seu coração, na sua decisão, na sua atitude de se render ao Pai. Eu te desafio, varão, eu te desafio, varoa, a experimentar o poder transformador de uma vida de oração consistente. Não espere sentir vontade. Comece orando. Não espere ter tempo. Crie tempo. Não espere ter as palavras certas. Derrame seu coração, do seu jeito. Deus está te esperando. Ele anseia por esse tempo contigo. E quando você se colocar de joelhos, mesmo que seja por poucos minutos, você vai descobrir que Ele é fiel, que Ele te ouve, que Ele responde, e que a sua vida nunca mais será a mesma. Aquele medo que te atormentava vai diminuir. Aquela ansiedade que te roubava o sono vai ser substituída pela paz. Aquela incerteza sobre o futuro vai se transformar em fé e confiança. Porque quando você se coloca de joelhos para o Pai, você não está sozinho. Você tem o universo ao seu lado, o Criador de tudo intercedendo por você e te capacitando para cada passo. Então, vamos juntos, neste mês de março, virar essa página. Vamos trocar a cama pela presença de Deus, o bocejo pelo clamor, a distração pela adoração. E você vai ver que a sua oração de março vai trazer frutos para o ano inteiro e para toda a sua vida. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Fiquem na paz e se liguem no Pai. Amém? Deus te abençoe.